Oi, queridos, que bom mais uma vez podermos estarmos juntos para adorar ao Senhor. Obrigado por me receber aí na tua casa, na tela do teu computador, do teu televisor, na tela do teu celular, para juntos adorarmos a Deus. Vamos adorar?
Algumas vezes já me perguntaram qual o texto dos evangelhos que eu mais gosto. E daí eu me lembro da parábola que é conhecida como a parábola do filho pródigo ou do filho perdido. Mas por que este é o meu preferido? Porque eu simplesmente consigo ver nessa parábola o resumo de todo o evangelho. Se eu tivesse que condensar todo o evangelho e para isso tivesse que escolher um único texto, sem dúvida escolheria esse. Nesses últimos anos já li diversas vezes esse texto e ainda vários livros, diversos autores que eu poderia citar, o Deus Pródigo de Tim Keller. Também ouvi muitos pregadores trazendo mensagem em cima desse texto, dentre os quais eu destaco o Douglas Gonçalves, e muito do que vou falar hoje li e ouvi desses dois autores. E no caso, os meus olhos, ouvidos e coração se abriram. E eu oro para isso, que isso aconteça com você também. Nada daquilo que vos falarei hoje é inédito. Já inclusive que o texto é muito conhecido e eu mesmo já trouxe várias mensagens em cima dessa passagem. Agora, antes de lermos o texto, só para vocês entenderem o contexto, na ocasião Jesus falava aos publicanos e aos pecadores, ou seja, pessoas que absolutamente não estavam nem aí com a lei, não cumpriam a lei, ocasião em que os fariseus e os escribas, que foram aqueles que transformaram a lei de Moisés em 613 leis, regras, começaram a murmurar dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Jesus então dirige 3 parábolas do reino, isso para explicar o quanto errado estava os fariseus e escribas em censurarem por falar e comer com os pecadores. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, que vamos meditar. Por isso, abre a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós leremos a partir do verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: e Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar de porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então, saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então, chamou um empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e
tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor, que essa tua santa palavra faça diferença em nossas vidas, a começar por mim. Que haja a revelação do céu, Pai, ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Nessa parábola, temos 3 personagens: o pai, que é Deus, o filho mais novo, que é quem gasta toda a fortuna que recebeu, e o filho mais velho, que é quem reclama com o pai o fato dele matar o novilho gordo, o bezerro gordo, e dar uma grande festa para aquele que tinha gastado tudo com prostitutas. Perceba que, a exemplo das outras 2 parábolas, ovelha perdida e dracma perdida, essa parábola também não termina, pois fica uma pergunta no ar, que é justamente a pergunta para o filho mais velho. E daí? Vai entrar ou não vai entrar na festa? A festa está acontecendo. Note, Jesus conta essa parábola para redefinir alguns conceitos que estavam equivocados na mente dos fariseus e escribas, e pode estar equivocado na tua mente também. Em primeiro lugar, nós temos que definir bem quem é Deus, ou seja, quem é Ele, como Ele age. Quem é Deus? Observem como começa o texto, você já percebeu? E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Observe, o texto não fala de um homem que tinha 2 escravos, um homem que tinha 2 empregados, 2 pastores, 2 ministros de louvor, um homem que tinha 2 professores, 2 advogados ou 2 médicos. Não, ele tinha 2 filhos. Veja, se tinha algo que Jesus pretendia revelar, que Deus é Pai, e no caso, não é apenas Pai no sentido que nós normalmente falamos, pois quando Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, ele usou a expressão Abba, que na essência é muito mais do que simplesmente Pai Criador, pois os escribas e fariseus acreditavam que Deus é o Criador de todas as coisas, mas o sentido não é de Deus, um Deus como aquele que gera. No caso, Douglas Gonçalves usa um exemplo daquilo que não é Deus. Por exemplo, se você visitar uma boiada grande de 500 cabeças num passo e avistar no meio um touro bem grandão, alguém poderia dizer: este é o pai de todo esse rebanho. Como a dizer, todos são filhos dele. Mas Deus não é um pai só assim, embora tenhamos consciência de que fomos gerados em Deus. Na realidade, Jesus sempre quis mostrar Deus como sendo o papai que chama para perto, o papai que põe no colo e que participa da sua vida em todos os momentos. É o que sabe das suas dores, é o que está presente. Não é um pai qualquer, é o papai. Eu acho lindo quando alguém, mesmo mais velhos, ao se referir ao pai e à mãe, chama de papai, de mamãe. Observe que a forma como nós oramos revela nossa visão de Deus, pois é comum nós começarmos uma oração com Senhor, e Ele de fato é Senhor, não tem nada de errado nisso, mas antes de ser Senhor, Ele é Pai. Jesus ensinou assim: Pai nosso que estás no céu. Ou seja, não tem nada de errado chamarmos Deus de Senhor, pois Ele é, mas também é Pai. Deus é juiz, mas esse juiz é seu Pai. Veja que na oração do Pai Nosso nós dizemos: seja feita a sua vontade. Isso mostra que Ele é Senhor, mas não é qualquer Senhor, é o nosso Pai. Percebam que é diferente. Um Deus, um Senhor, um juiz, que é tudo isso, mas é seu Pai. Veja, quando eu falo para você que Deus é Pai, automaticamente na hora você relaciona com quem? Com seu pai. Porque nós temos uma ideia de pai, boa ou ruim. Todos tiveram ou têm um pai, e quando nós falamos que Deus é Pai, nós ligamos com essa figura que está em nossa mente, que inclusive pode ser ausente ou presente. Agora, que tipo de pai Jesus está falando que Deus é? O texto nos revela que o pai tinha 2 filhos. O mais novo pede a herança para ele. Ora, pedir a herança com o pai ainda vivo significa dizer para o pai: eu quero você morto.
É como se esse filho caçula chegasse para o pai e dissesse: como você não morre, o que me interessa é a sua fortuna, para atalharmos a coisa, me dá logo o que eu quero, que eu caio fora. Queridos, vamos tentar pensar como os escribas e fariseus pensavam ao ouvir essa parábola. Pronto, esse menino vai levar uma surra daquelas, vai ser deserdado, expulso de casa. Note, para cumprir a lei, este moço deveria ser morto à pedrada, é assim que estava na lei. Mas Jesus surpreende eles dizendo: Deus não é esse tipo de pai. Pois no caso, o texto nos revela que esse pai vende bens e transforma 1/3 de toda a sua fortuna em grana, em dinheiro, e entrega para o filho. Imagina uma pessoa se desfazendo de 1/3 de toda a sua fortuna que ele construiu e entregando na mão de uma pessoa que deseja que ele estivesse morto. Que pai é esse? Vamos ser sinceros. O que aconteceria com você se você chegasse para o seu pai e falasse isso? Eu fico pensando, rapaz, eu nem gostaria de pensar. Meu pai já morreu, mas parece que eu estou vendo o meu pai puxar cinto. Se bem que em casa o trem coxava mesmo com minha mãe. E como era ela muito ligada, no que eu começasse a falar com meu pai, a minha mãe já estaria ali atrás de mim e o negócio ia ficar feio. Meu pai nunca me bateu, mas quando ele me fazia sentar na frente dele, na mesa da cozinha, sinceramente, muitas vezes pensei em trocar aquilo por umas boas sentadas, pois me parecia que nem doía tanto quanto aquele papo, aquela bronca. Que pai é esse que Jesus nos apresenta? Observe que o filho mais novo vai para longe do pai para gastar a fortuna. Mas de alguma forma o pai sabia aquilo que estava acontecendo, porque o filho mais velho fala assim: esse seu filho desperdiçou tudo o que era como do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. Ou seja, deveria ter alguém vigiando. Querido, querida, você pode estar distante de Deus, Ele não está distante de vocês. Lembram do Salmo 139? Não dá para se esconder de Deus. Onde quer que eu vá, Deus está. Ele está te vendo agora. Vocês percebem todo o ciclo de desonra ao pai estabelecido por esse rapaz? Agora notem, Jesus efetivamente vai fundo com os escribas e fariseus com a referida parábola, pois o texto nos revela que a parábola é relatada que começa uma crise, o rapaz mais novo, um judeu, começa a passar fome, de forma que ele vai tratar de porcos. E no caso, a fome era tanto que ele queria comer a comida dos porcos. Gente, era muita desonra, pois os judeus têm um problema sério com porcos, e a parábola coloca o judeu na condição não só de tratar de porcos, mas querendo comer a sua comida. Dá para entender o nível de desonra que Jesus queria deixar acentuada com essa parábola? Agora, acompanhem comigo. A parábola nos revela lá no verso 17 que o rapaz cai em si e volta para a casa do pai. Daí nós voltamos para a cabeça dos escribas e fariseus e pensamos: agora esse rapaz vai aprender uma lição. Safado, sem vergonha. Mas a parábola aponta que o pai vê o rapaz de longe, está lá no verso 20, e corre ao seu encontro, e quando todos pensam que ele poderia surrar o rapaz, expulsar dali, ele pula no pescoço do menino, abraça e beija, fedendo a porco. Que pai é esse? Deus é assim. Eu pego 1/3 da fortuna dele, gasto com prostituta, volto porque estou passando fome, e ele corre em minha direção, pula no meu pescoço, me abraça e me beija, cheirando pouco, fedido, e manda trazer o melhor roupa, anel e sandália. Gente, esse Deus, enquanto pai, é muito louco. Pois convenhamos, esse rapaz deve ter ficado fora um bom tempo, gastado tudo de forma absoluta. Volta e depois de algumas poucas horas, só o tempo de matar um novilho gordo e convidar a vizinhança. Esse cara safado, sem vergonha, está numa festa e está sendo celebrada para ele. É mole. Que pai é esse? Seu pai é assim? Seu pai é desse jeito? Gente, imagina você chegando para o seu pai e dizendo para ele assim: pai,
Eu soltei uns cheques aí, sabe? Em alguns motéis, casa de jogo, umas cervejadas, umas paradas aí que eu não vou nem dizer, e daí eu precisava de uma grana aí para cobrir esses cheques, porque senão os caras vêm me buscar. Daí o seu pai escuta tudo isso, abraça você e te beija e grita para sua mãe: querida, ainda tem bastante picanha no freezer? Não, é que eu queria fazer uma festa para o nosso filho, para comemorar, para celebrar a ele e o fato de que quando ele precisa ajuda, ele me procura. E olha, liga para os amigos dele também, sabe aquela turma do pagode? Chama também, hoje é dia de festa. Seu pai é assim? Vários anos fazendo tudo que é desonra a ele, você volta e ele dá uma festa. Mas a parábola não para aí. A festa está acontecendo, chega o filho mais velho e emburra na porta. Não quer entrar por causa do bezerro gordo. Mas o pai sai lá fora e vai tentar convencer o marmanjo a entrar. E olha que ainda explica: filhinho, seu irmão estava perdido, morto e reviveu, vamos, entra, vai. Queridos, definitivamente o Deus Pai não é igual ao nosso Pai. Ele é um outro tipo de pai, percebe? Em segundo lugar, nós temos que definir bem, ou seja, até talvez redefinir o que é pecado. Note, Jesus dirige a parábola para os escribas e fariseus, e no caso, para os escribas e fariseus, pecado era desobedecer às leis, ou seja, não seguir uma daquelas 613 regras. Imagine uma lista imensa com 613 regras que tratavam desde que veste usar, que comida comer, e você tendo que observar cada uma dessas regras, pois senão estaria em pecado. Percebam, os escribas e fariseus se levantam contra Jesus justamente porque ele estava falando e comendo com aqueles que não cumpriam essas regras, essas leis. Ora, estes a quem é dirigida a parábola sabiam que a principal consequência do pecado é nos afastar de Deus. E no caso, é óbvio que quando observamos a parábola do filho mais novo, nós sabemos que ele está em pecado, pois foi para longe do pai. Se envolveu com prostituição, gastou de forma irresponsável, fez tudo de errado. Está em pecado e, lógico, está longe do pai. Agora, o problema que Jesus causa é quando chega no filho mais velho. Por quê? Porque Jesus deixa claro que ele está longe do pai, que ele não tem um relacionamento com o pai. Note, Jesus coloca uma frase na boca do mais velho que complica tudo, está lá no verso 29. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Eu nunca desobedeci a uma ordem sua. A pergunta é: como é que alguém que nunca desobedeceu nenhuma das ordens, porque o pai não o repreende, ou seja, ele efetivamente se trata de um filho obediente, o pai não desmente o que ele falou, esse menino era realmente irrepreensível. Como alguém que nunca desobedeceu nenhuma ordem, alguém desse nível pode estar longe do pai? O que é pecado? Guardem isso no coração. Pecado é não amar o pai acima de todas as coisas. Grava isso no seu coração, pois pecado vai muito além de uma lista de regras. Dá para estar obedecendo uma lista de regras e estar em pecado. Observem comigo os dois filhos relatados na parábola. O mais novo fica claro que amava as coisas do pai mais do que o pai. Por isso que ele chega e fala para o pai: me dá as coisas que eu vou embora. Por isso que ele estava em pecado, porque ele amava mais as coisas do pai do que o próprio pai. Agora o mais velho, como observamos na parábola, também estava em pecado, justamente pelo mesmo motivo. Ou seja, amava também mais as coisas do pai do que o pai. Cadê o meu cabrito para eu festejar com os meus amigos que o Senhor me deve? Queridos, observem, os dois eram absolutamente iguais. Os dois amavam mais as coisas do pai do que o pai. A diferença entre os dois encontrava nas estratégias.
na forma diferente para acessar as coisas do Pai. No caso, o mais novo, ele acessou através da maldade, ir para longe do Pai. Ele colocou as mãos na herança, ele finge que Deus não existe, vive a vida dele de forma liberal. O que ele quer é só acessar as bênçãos de Deus. Já o mais velho, sabe como ele tentou acessar as coisas do Pai? Obedecendo tudo o que o Pai mandava. É assim, eu faço tudo, absolutamente tudo que Deus manda. Daí eu posso pôr ele na parede e dizer: agora o Senhor tem que me abençoar, o Senhor tem que dar as minhas coisas. Fica claro nesse texto que ele não obedecia ao Pai pelo Pai, ele obedecia o Pai pelas coisas que era o verdadeiro Deus dele. O mais novo se perdeu na sua maldade, o mais velho se perdeu na sua bondade. Que filho é você? Será que você não está tentando manipular Deus através da sua obediência? Cadê as minhas coisas? Sou um dizimista fiel, como é que eu tenho problema financeiro? Eu sou fiel com o que eu fico doente, como é que o Senhor não me abençoou? Eu orei, eu jejuei, como é que não aconteceu o que eu mandei que o Senhor fizesse? O que é pecado, gente? Não amar o Pai acima de todas as coisas. Terceiro lugar, nós temos que definir bem, ou seja, talvez até redefinir de forma clara o que é salvação. O que é salvação para você? Vejam, não é difícil perceber que os escribas e fariseus definiam salvação como o resultado de um esforço próprio em obedecer à lei, ou seja, cumprirem rigorosamente aquelas 613 regras. O pensamento deles era de que quanto mais eu me esforçar, Deus vai me aceitar. No dia em que eu chegar de frente com o grande juiz, ele vai dizer: bem, como você se esforçou, como você pagou o preço, pode entrar. Para eles isso era salvação. Note, é por isso que eles se gabavam da salvação deles. É por isso que eles se orgulhavam da salvação deles, porque era um esforço deles. Mas Jesus vem e deixa claro que salvação é uma ideia de Deus, é uma ideia do Pai, não é nossa. É o Pai quem corre em direção do mais novo. É o Pai quem sai da festa e vai atrás do mais velho. Salvação é uma ideia de Deus. Nós não achamos Deus, é Ele que nos achou. Entenda, foi o Pai, foi Deus que abandonou a festa e veio atrás de você. Nós normalmente usamos a expressão: quem quer aceitar Jesus, escolher Jesus. Mas na realidade não é assim, gente. Foi Ele quem nos aceitou, nos escolheu, pois a palavra diz que no pecado estávamos mortos, Efésios 2, 4, 5, e quem está morto não aceita nada. Como é que um morto aceita alguma coisa? Entenda, é só se Ele te chamou, é só se Ele te encontrou, é só se Ele te veio ao teu encontro, pulou no teu pescoço, te beijou, mesmo você estando fedido pelo pecado. Eu só não sei por quê. Foi desse jeito que Ele fez comigo. Entenda uma coisa: nem eu e nem você somos melhores do que qualquer um que esteja caído numa sarjeta, perdido no álcool, na droga, ou entregue em uma casa de prostituição. A única diferença é que Ele achou a gente. Ou seja, não dá para bater no peito e dizer sou melhor. Não dá, pois a salvação é obra dEle, que me chamou, que te achou, porque a gente, não sei, a gente merece? Não, definitivamente não. No caso, você pode me questionar e dizer: peraí, eu estava olhando o texto e lá está escrito que o mais novo é que se arrependeu e foi atrás do Pai. Querido, vamos aprender a ler Bíblia. Gente, vê como está escrito lá no verso 17. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Ele estava com saudade do quê? Do Pai? Não, gente, ele estava com saudade da comida, ele foi atrás do pão, mas o Pai foi atrás dele. Note, muita gente entra nos templos atrás de bênção, vão atrás de restauração, muita gente vem atrás de cura,
Mas o pai veio atrás de você, ele está doido para pular no teu pescoço, te trocar as vestes, te colocar um anel e sandálias nos pés e, além de tudo, dar uma festa. É fato que é Deus quem corre em nossa direção, mas você poderia dizer, mas não é necessário nenhum passo nosso, eu não preciso de arrependimento, não? Eu vou dizer sim. Para a salvação também é necessário arrependimento. E daí nós temos um problema, pois arrependimento não é coisa fácil. Veja que para o mais novo, as coisas parecem bem mais fáceis que para o mais velho, pois na realidade até parece que nós somos especialistas em nos arrepender das coisas erradas que fizemos, das nossas maldades, ou seja, parece menos complicado ir diante do Pai e abrir aquela lista de coisas erradas. Pai, aqui está tudo que fiz, eu roubei mesmo, eu menti, eu prostituí, eu briguei, eu matei, eu bebi demais e tantas outras coisas. Ou seja, eu fiz tudo de errado. O mais novo precisava se arrepender de uma lista de coisas erradas. E no caso, a gente sabe fazer isso. O problema é o arrependimento do filho mais velho, pois aí ele tem de se arrepender de uma lista de coisas certas. Verso 20, nunca desobedeci a uma ordem sua. A pergunta é, como se arrepender de uma lista de coisas certas? Veja, gente, preste atenção, isso é muito importante. Ser cristão é muito mais do que se arrepender de uma lista de coisas erradas que fez, mas se arrepender muitas vezes de uma lista de coisas certas que fez pela motivação errada por trás. Isso é coisa de coração. É assim, ó. Pai, eu me arrependo de um jejum que fiz, que não foi para ti, mas foi para ter as suas coisas. Motivação. Pai, eu quero hoje me arrepender daquela oferta que dei, pois não foi pelo Senhor, mas para ter as coisas que o Senhor me podia oferecer, ou simplesmente podia publicar no Facebook ou no WhatsApp. Pai, eu quero me arrepender por todas as orações que fiz, não por ti, mas simplesmente para aparecer no ministério. Pai, eu quero me arrepender pelos livros que li, não para me aproximar de ti, mas para vomitar conhecimento aos meus irmãos. Vocês estão entendendo, gente? É motivação. Ou seja, nós precisamos nos arrepender de coisas erradas, mas também precisamos nos arrepender de coisas certas que estamos fazendo pela motivação errada. A pergunta é, por que você faz o que você faz? Pense nisso. Em quarto lugar, nós temos que definir ou até mesmo redefinir até mesmo o que é santidade. Bem, o mercado está lotado de livros que apontam métodos para alcançar isso, aquilo, e no caso, a resposta a ser respondida no tocante à santidade é: como faço para andar em santidade? E é justamente aí que muitos entram em parafuso e recorrem a métodos. Vejam, os escribas e fariseus apontavam um método que é obedecer à lei, ou seja, enfatizavam, não pode isso, tem que fazer isso, não pode aquilo, tem que fazer aquilo. No caso, o método utilizado enfatiza a punição. Se você fizer isso ou não fizer isso, vai acontecer isso. Ou enfatiza a bênção. Se você fizer isso, você vai ganhar isso. Mas isso efetivamente não funciona. Pense comigo. O filho caçula sabia da lei, ou não? Sabia. Mas o que ele fez? Foi para longe do pai e caiu em desgraça. Mas o que o resgatou, gente? Foi a graça do pai. Ou seja, só tem uma maneira de andar em santidade, é ter um encontro com a graça do pai. A graça é o poder de Deus que nos ajuda a renunciar às paixões desse mundo. Nós precisamos da graça de Deus. Note, quando o filho volta, o pai senta ele no sofá e enfatiza a lei? Não, porque ele sabia da lei. O pai dá uma festa para ele. O que é isso? É o escândalo da graça. Deu para ele o que ele não merecia. Queridos, eu ouvi Douglas Gonçalves e tento imaginar o exemplo. O rapaz acorda
numa cama que ele não merece, veste uma roupa que ele não merece, daí ele senta numa cadeira que ele não merece sentar, numa mesa em que ele não merece estar, vai tomar um café e comer um pãozinho que ele não merece, ou seja, ele não merece nada. Daí o pai chega na cozinha e pergunta: filho, será que você poderia fazer um negócio para o pai? O filho olha para a mesa, olha para o pão, olha para a roupa, lembra da cama, lembra da festa e daí pensa: como é que eu falo não para ele? Filho, será que você poderia parar de fazer tal coisa? Daí o filho lembra da festa e do mendigo chegando e um pai correndo aos seus braços e daí pensa: como é que eu falo não para o Senhor? Guarde isso, entenda. Nós não andamos em santidade para ser aceitos por Deus. Nós não andamos em santidade para não sermos rejeitados por Deus, porque isso nós já conquistamos na cruz. Nós andamos em santidade, em gratidão ao que Deus fez por nós. Queridos, observe que o filho mais novo volta ao pai com um objetivo: vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, eu não mereço mais ser chamado de seu filho, me aceite como um dos seus trabalhadores. Percebe? Na realidade, ele queria um salário, ou seja, trabalho e ganho um salário, passo a ser merecedor, e daí com esse salário eu pago Deus, eu pago o pai, eu pago a dívida. Queridos, infelizmente essa é a mentalidade de uma boa parte da igreja. Puxa, eu ando em pecado, então eu vou nessa manhã ler os 5 capítulos da Bíblia. Quantos confessam pecado e recebem punição como pagar o preço? Vai lá e reza 10 Pai Nosso e está tudo certo. Isso é um absurdo. Quer dizer que você está pagando o preço da redenção? A cruz não foi suficiente. Entendam, na cruz do Calvário a última palavra de Jesus foi: está consumado, pago, eu não preciso fazer mais nada, os seus, os meus, os nossos pecados estão pagos. Portanto, eu ando em santidade, é ingratidão ao que ele fez por nós naquela cruz. Você pode me perguntar: eu preciso orar? Não. Você pode orar. Eu preciso ofertar? Não. Você pode ofertar. Santidade tem a ver com gratidão. Princípio de toda e qualquer adoração, pois não dá para adorar sem gratidão. Querido, o dia que você tiver um encontro verdadeiro com a graça de Deus e perceber o tamanho do amor dele por você, você jamais dirá um não para ele, você andará em santidade por gratidão. E aqui eu queria terminar com aquilo que eu entendo que é a cereja do bolo. Veja, na parábola que lemos, nós temos a figura de um irmão mais velho, que no caso não quer participar da festa por causa de que era ele quem estava pagando a conta pela volta do irmão mais novo. Vou explicar, pensa comigo. Quando o filho mais novo pede a parte da sua herança, ele leva tudo que pretensamente era seu, pelo que o que resta, por consequência, é do filho mais velho. Tanto que o verso 12 aponta: o pai repartiu os bens entre os dois. E no caso, quando ele volta, quem de fato paga a conta do novilho gordo, do anel, da túnica, das sandálias, da festa? É o filho mais velho. Ou seja, o bezerro gordo era dele. Ele era o primogênito. Veja o que o próprio pai falou: tudo que é meu é seu. Assim sendo, o pai, ao receber o filho de novo, ele está novamente, de uma certa forma, repartindo a herança novamente. Agora, queridos, que bom que o nosso irmão mais velho não é esse cara aí da parábola. Nosso irmão mais velho é Jesus. Entenda a profundidade dessa parábola com toda a centralidade do Evangelho. Na cultura judaica da época, o filho mais velho, o primogênito, quem era o responsável em manter a família unida. Pelo quê? Seria o irmão mais velho quem deveria ir atrás do irmão mais novo e fazer tudo para ele voltar. Na parábola isso não aconteceu. Mas na minha história,
na sua história foi exatamente isso que aconteceu. O nosso irmão mais velho, Jesus, foi a nossa busca. Mesmo sendo Deus, destituiu-se de toda a sua glória para habitar em um corpo mortal. Queridos, dá para entender isso? Jesus, enquanto Deus é infinito, pelo que ele teve que abrir mão de sua glória infinita para poder caber dentro de um corpo. Entenda, é como se você fosse com um baldinho na beira do oceano e tentasse colocar toda a água dentro do baldinho. E olha que não foi algo simples, sem importância, pois Deus é espírito, não tem corpo. De modo que Jesus, mesmo sendo Deus, após ressurreto, assumiu um corpo idêntico àquele que ele nos ofereceu. Você já pensou nisso? Jesus, o nosso irmão mais velho, primogênito do Pai, foi ele quem desceu até o inferno por nós, de modo que quando por ele o Pai nos abraça, a roupa que nos é dada é dele, o anel que nos é dado é dele, a sandália que nos é calçada é dele. Amados, afinal você tem alguma dúvida que tudo é dele? Nossa herança está nele, está em Jesus. Filipenses 2, 9 e 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero orar junto com você, porque é o que nos resta. Pai, se revela a todos quanto ouviram essa mensagem. Queremos expressar gratidão pelo teu abraço, gratidão pela cruz, gratidão pela certeza de ressurreição, por Jesus. O Senhor sabe que o bem que queremos fazer não fazemos, mas o mal nos assedia dia a dia. Por isso, Senhor, faz um milagre em mim, faz um milagre em nós. Nos torne conhecidos e reconhecidos como seus filhos. É só isso que te pedimos. Nos abraça, em nome de Jesus. Amém? Senhor amado, nós nos colocamos aqui em Tua presença, Pai, e te agradecemos por esse momento. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós podemos ouvir a Tua palavra, porque nós podemos ter comunhão, ainda que distantes uns dos outros. Nós podemos chegar a Ti juntos. Muito obrigada, Deus. Nos abençoa essa semana, abençoa cada família da igreja, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor conhece os corações. Que o Senhor cuide de cada situação, de cada um, Senhor. E que seja uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amados, chegamos mais ao fim de mais um culto. Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração e transformado vida. A mim, todas as vezes que eu reflito sobre ela, eu lembro desse Pai amoroso que veio ao meu encontro. Sabe, que isso invada o teu coração, invada a tua casa, invada a tua família. Querido, que você tenha uma semana abençoada. Que aonde você colocar a planta dos pés, você seja reconhecido como filho do Deus Altíssimo. Que bendito seja a tua entrada e a tua saída. Que a graça do Senhor seja manifesta na sua vida. Que onde você for, a presença dele seja contigo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e todo sempre. Amém. Fica com Deus. Boa semana.